Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Dei uma sumida, né? É porque só consigo fazer quando eu tô com um pouco mais de folga, né? Fazer algum vídeo. E não sei se vocês lembram, eu tô focando esse mês no silêncio, né? O que é muito desafiador pra mim, tendo em vista que eu gosto muito de falar. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Mas é justamente esse desafio que eu estou me colocando, porque eu sei que é importante. E com relação a silêncio, eu pensei várias coisas sobre silêncio, leituras, né? Então eu tenho algumas leituras que eu vou depois estar compartilhando com vocês do Brahma Kumaris, né? Que é o livro A Paz de Todo Dia, que eu de vez em quando eu coloco aqui para vocês, onde falam de várias virtudes. Entre as virtudes que eles falam existe o silêncio, tem o silêncio. Mas eu também comecei a refletir do que eu tenho aqui de material sobre silêncio que eu poderia estar aproveitando, tá? Porque eu resolvi que eu não quero estar comprando novos livros, eu tenho muito livro aqui que eu não li ainda e eu quero ler. Então, por conta disso, eu estou tentando rever, reler, sabe? Marcar sobre alguns livros que eu ganhei, ou livros que eu tenho aqui, que foram passados para mim. E um dos livros que eu tenho aqui são Os Quatro Compromissos, né? Esse livro, ele fala de 4 princípios que nós deveríamos adotar visando ter uma vida mais autêntica, uma vida virtuosa, uma vida mais leve. E um dos compromissos, são 4 compromissos, tá? São 4. Então, seja impecável com suas palavras, é um dos compromissos. Não leve nada para o lado pessoal. Tem o outro, não tire conclusões. E o último compromisso que ele dá é sempre dê o melhor de si. E ele começa pelo mais difícil, que é justamente seja impecável com sua palavra. E nesse compromisso, ele coloca em destaque o quão importante é a palavra, o dom que Deus nos deu, né? A palavra, ele diz que é magia, ele chama de magia, o autor. O autor é o Dom Miguel Ruiz. Então, ele fala que a palavra é magia, porque é o único dom, é o dom que os seres humanos têm, que o diferenciam dos outros seres vivos. Então, é um dom divino e que nós deveríamos valorizar. E a maneira de valorizar é justamente empregando bem essas palavras. Então, ele fala que uma palavra pode ser lançada para fazer um encantamento ou libertar alguém, como também pode ser feita para encantar alguém. Então, você pode desencantar ou encantar alguém através da palavra. Ele também fala que a palavra tem o poder de criar. Pela palavra a gente tem força. Ele fala que a palavra é uma faca de 2 gumes, onde você pode se direcionar para o céu ou para o inferno. O inferno é o mau uso da palavra. E o céu na terra é o bom uso da palavra. E para fazer o bom uso da palavra, é necessário pensar antes de usá-la, né? Refletir antes. E ele fala que a mais poderosa ferramenta do ser humano, por isso que é considerado ferramenta de magia. Ele fala também que a palavra é onde você coloca a sua intenção, seu sonho, sua essência, né? E a ideia do seja impecável. Impecável é impecar, sem pecado. Então aqui, quando sem pecado, você assume a responsabilidade pelos seus atos.
Quando você coloca a palavra sem o pecado, né? Sem esse vício. Então você, sem pecado, assume a responsabilidade pelos seus atos, mas não julga nem culpa a si mesmo. Quando você não julga nem culpa a si mesmo, você está sem pecados. Então você está sendo impecável com a palavra. Porque ele fala que quando você lança uma palavra, uma coisa ruim contra alguém, aquilo vai contra você mesmo, tá? Porque aquilo, você sabe que você está falando uma coisa que não é legal. Então aquilo vai vir contra você, tá? E uma das coisas, um exemplo bem claro que ele fala é o ato de fofocar. Fofocar como sendo uma prática, ele chama de magia negra, de puro veneno, né? Ele é bem forte nas palavras, né? Esse livro. Então, esse capítulo do livro foi interessante para mim, porque me fez refletir de como é mágico, como é forte, como é poderoso, como eu tenho poder, né? Como eu tenho um grande poder. Quando eu falo, quando eu tento influenciar alguém, quando eu tento convencer alguém de alguma coisa, eu sou responsável por aquilo ali, né? Eu tenho uma responsabilidade aqui naquilo ali. Isso é um dom que tem que ser cultivado, tem que ser utilizado da melhor maneira possível. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, tá? É bem pequeno, né, o meu vídeo aqui, mas é no sentido da gente dar valor ao que Deus nos deu, que é justamente o poder da palavra, porque a palavra reflete o que na nosso raciocínio, né? E, gente, mas nenhum outro animal tem isso. Consegue botar em palavras o que sente, né? O que pensa. Só nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, nesse mês que eu tô querendo focar no silêncio, não seria só o silêncio, é o silêncio porque quando eu for quebrar esse silêncio, eu tenho que quebrar o silêncio de maneira muito consciente, né? E pura e verdadeira. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, né? Essa coisa de fazer o uso da palavra, usar o silêncio como um momento de reflexão, como um momento importante, né? Uma pausa importante para quando formos falar, nós falarmos de maneira consciente. Então é isso. Um grande beijo para vocês. Oxante.